terceira forma normal serão todas as regras da segunda forma normal e nenhuma coluna não chave deve ser transitivamente dependente da chave primária. O que vem a ser dependência transitiva? Parece um troço complicado, mas você já vai entender. Considere a tabela professores conforme terminamos no vídeo anterior. A chave primária é esse primeiro campo aqui e usa uma abreviatura de cada nome para a identificação do professor. Até aí, tudo ok, beleza. Então temos os seguintes professores cadastrados: Ellen, Zaqueu, Pablo, Raquel, Juliana e Luísa. Além dos nomes de cada professor, temos o gênero, o código da categoria profissional de cada professor e, para complicar um pouco a situação, vamos considerar que também há uma coluna que descreva cada categoria profissional. Bom, vamos ver o que acontece aqui. A chave primária representa o registro de quem? Do professor, correto? Pois bem, o gênero pode ser representado pela chave primária? Pode, né, pessoal? A gente está numa tabela para armazenar os dados dos professores e o gênero descreve uma característica pessoal de cada professor, então está correto. O nome do professor também vem sendo exclusivamente representado pela chave primária, então está correto. ID categoria. O que ocorre com a coluna ID categoria? Esse código usado na categoria identifica uma particularidade do professor. Trata-se de um campo que identifica o nível profissional alcançado por cada professor. Então, a existência de ID categoria nessa tabela está correta. Só que temos um problema aqui: a descrição da categoria. Essa descrição da categoria não descreve o professor, ela descreve cada categoria profissional. Portanto, o campo categoria não é dependente da chave primária que representa o professor. Ela está sendo dependente somente da coluna ID categoria. Já a coluna ID categoria é dependente do ID professor. Dessa forma, temos um campo não chave transitivamente dependente da chave primária, ou seja, a coluna categoria está sendo transitivamente dependente da chave primária ID professor. Observe que não se trata de uma dependência direta, é uma dependência que ocorre através da coluna ID categoria. Por isso, o nome de dependência transitiva. Essa é a dependência que a terceira forma normal diz que não pode acontecer. Você pode até estar imaginando aí, pô, mas que troço chato, que tem demais uma tabela desse jeito. Vamos ver o que pode acontecer. Problemas de inclusão. Eu preciso criar uma nova categoria chamada temporário. Só que ainda não tenho o nome do professor. Note que estou numa tabela para cadastro de professores. E eu teria que inserir um novo registro sem o nome do professor. Teríamos registros vazios. Olha o tamanho do problema. E a chave primária? Vou ter que inventar uma chave primária para representar um professor fantasma? Lógico que isso está totalmente errado. Agora, para piorar os problemas, vamos supor que preciso inserir um novo professor, o João. Então, tenho a chave primária, o gênero e o nome do professor. ID da categoria, B1. Categoria Sênior. Aí na hora de preencher a descrição da categoria, eu dei uma vacilada e coloquei pleno. Veja que além de ter que repetir os dados já existentes, provocando a redundância de informações, por causa de uma distração, a tabela passou a ter o mesmo código de identificação sendo usado para duas categorias diferentes. Agora essa tabela se tornou inconsistente, pois os dados armazenados passaram a ter um significado incerto e isso no banco de dados é muito, mas muito ruim mesmo. Problemas de exclusão. Eu quero excluir a categoria Júnior. O que vai acontecer com as professoras Raquel e Luísa? Elas irão sumir juntamente com a categoria. Será que só porque deixou de existir uma categoria os professores terão que desaparecer? Claro que não, isso está errado. Dessa forma, eu fico impedido de excluir registros da tabela, porque se eu excluir, vou detonar outras informações importantes que não poderiam sumir. Esse tipo de problema trata-se de uma anomalia de exclusão e não pode acontecer de jeito nenhum numa tabela.
Problema de atualização. Eu quero trocar a descrição da categoria Sênior. Veja que temos informações se repetindo na tabela. Significa que qualquer mudança será necessário vir trocando a informação linha por linha. E isso também não pode acontecer numa tabela. O correto é que esse tipo de informação seja trocada em apenas um lugar e essa troca seja automaticamente refletida no banco de dados inteiro. Veja a quantidade de problemas que temos nessa tabela. Como resolver isso? Tudo isso está acontecendo porque temos uma dependência transitiva nessa tabela. A categoria é dependente da chave primária através de uma coluna intermediária. O ID categoria é quem está determinando a categoria. Essa é a dependência transitiva que a terceira forma normal diz que não pode haver. Para resolver esse problema, vamos criar uma nova tabela para armazenar esses dados que possuem essa dependência parcial. Repare que nessa nova tabela não há mais dados repetidos. Cada categoria aparece somente uma vez com seu código correspondente. Já a tabela professores passa a existir somente com os campos ID professor, gênero, professor e ID categoria. A descrição da categoria desaparece da tabela professores, pois já temos uma tabela específica para isso. Agora podemos dizer que essa tabela está na terceira forma normal. E aqueles problemas que a gente tinha, vamos conferir se eles foram resolvidos? Inclusão. O que acontece se a gente quiser incluir uma categoria nova? Sem problema, podemos incluir à vontade. É necessário ter algum professor nessa nova categoria? Não, não é necessário. A categoria pode existir independente se houver professor ou não cadastrado. Essa tabela da direita mostra que existe a categoria temporário. A tabela da esquerda mostra que no momento não tem nenhum professor contratado que seja temporário. Beleza? Então não temos mais aquele problema de inclusão. Aquilo acabou. Atualização. Eu quero trocar a descrição do nível B1. Todos os professores do nível B1 passarão a atuar no ensino em empresas. Então quero trocar a descrição. Tem algum problema? Não, não tem problema. Basta trocar uma linha da tabela e pronto. O que aconteceu com a professora Ellen e o Zaqueu que estão no nível B1? Não aconteceu nada, eles continuaram no mesmo nível. O que são os professores do nível B1? Está aqui, nessa outra tabela, da direita. Quero trocar a descrição da categoria B1 para Sênior novamente. Sem problema. Observe que só mexemos numa única linha de uma só tabela. A tabela de professores irá refletir aquilo que está nessa tabela da direita através da ID categoria. Não temos mais os problemas de atualização. Exclusão. Quero excluir a Ellen e o Zaqueu. O que vai acontecer com a categoria que eles estão? Nada. A categoria vai continuar existindo. Não tem nenhum problema existir uma categoria e não ter nenhum professor cadastrado nela. Ou seja, também não temos mais os problemas de exclusão. Para ficar mais bacaninha, vou deixar do jeito que estava antes com a Ellen e o Zaqueu. Concluindo. Perceba quanta dor de cabeça você evita ao observar essas três formas da normalização, passando a entender cada campo da tabela e sua importante ligação com a chave primária. Através dessas três normas, você torna o seu banco de dados extremamente prático, evita a redundância de dados, faz das consultas uma ferramenta 100% eficaz e inibe erros grosseiros. Essa é a grande vantagem quando você cria as tabelas de um banco de dados já normalizado. Se você assistiu o quarto vídeo dessa série do LibreOffice Base, deve se lembrar que lá naquele vídeo nós começamos essa tabela aqui. Simplesinha, mas cheia de problemas. Não obedecia a nenhuma regra da normalização. Após passar por todo o processo de normalização, essa primeira tabela deu origem a 6 novas tabelas do banco de dados. Por isso, é fundamental que você entenda o conceito de não misturar os assuntos dentro da mesma tabela. Um detalhe curioso é que nenhuma tabela estará isolada. Todas funcionarão de forma integrada. Como os elos de uma corrente, uma conexão unirá todas as tabelas, fazendo com que elas se relacionem umas com as outras.
essa conexão será feita pela chave primária. Observe nessa segunda animação aí no vídeo que, através da chave primária, cada tabela aponta para uma outra tabela formando uma sequência de relacionamentos. Esses relacionamentos são a forma do LibreOffice Base de associar todos os dados, podendo formar consultas, formulários e relatórios novos. Como funciona isso na prática e como criar esses relacionamentos lá dentro do LibreOffice Base será um assunto para outro vídeo. Se você curtiu esse vídeo, se ele foi útil de alguma forma, clique em gostei no canto inferior do vídeo. Depois, assine o canal clicando em inscrever-se. Caso seja necessário, você será direcionado à tela de login para você acessar sua conta no YouTube. Basta então confirmar sua inscrição clicando novamente no botão inscrever-se e confirmar seu voto clicando em gostei. Pronto! Agora você poderá acessar todo o conteúdo do blog Vai o Cara e acessar todas as novidades em vídeo. Além disso, você terá acesso exclusivo ao nosso perfil do canal. Não se esqueça também de acessar o blog vaiocara.com.